E se eu te dissesse que quanto mais você tenta prender um narcisista, mais ele escapa, mas que existe um movimento invisível capaz de inverter completamente esse jogo? E se o segredo não estiver em seduzir, implorar ou confrontar, mas em algo muito mais profundo, quase inquietante? Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos domina por fora já nos governava por dentro. Então talvez a pergunta não seja por que ele não corre atrás de você, mas qual parte sua ainda corre atrás dele. Vivemos acreditando que o narcisista é inalcançável, que ele só deseja o que não pode ter, que seu ego é um castelo impenetrável. Mas Jung nos alerta: o ego é frágil, e aquilo que parece grandioso, muitas vezes, esconde um abismo silencioso. O narcisista não busca amor, ele busca reflexos. Ele não quer você, quer a imagem que constrói de si mesmo através de você. E quando esse espelho muda, quando o reflexo se transforma, algo dentro dele começa a tremer. Existe uma dinâmica invisível acontecendo sempre que você tenta provar seu valor. Um teatro psíquico onde arquétipos se enfrentam, a persona sedutora, a sombra rejeitada, o self esquecido. E enquanto você acredita estar lutando por atenção, talvez esteja alimentando exatamente aquilo que o mantém distante. Jung falava sobre a sombra como uma força reprimida que, quando ignorada, assume o controle. O que aconteceria se, ao invés de lutar contra o narcisista, você confrontasse a sua própria sombra? Há técnicas que não são truques, são movimentos internos, são mudanças de energia que alteram o campo psicológico da relação. Não se trata de manipular, mas de compreender a estrutura inconsciente que sustenta esse tipo de personalidade. Quando você muda a posição psíquica que ocupa no jogo, o tabuleiro inteiro se reorganiza. E, de repente, quem parecia indiferente começa a sentir a ausência como uma ameaça silenciosa. Porque o que o narcisista mais teme não é a rejeição, é a perda do controle sobre a narrativa. Neste vídeo, você não vai aprender fórmulas superficiais. Você vai tocar em mecanismos profundos da psique humana, aqueles que Jung dedicou a vida para compreender. Mas cuidado, ao descobrir essas técnicas, talvez você perceba que a verdadeira transformação não acontece nele, acontece em você. E quando isso acontecer, a pergunta deixará de ser como fazê-lo correr atrás e passará a ser se você ainda deseja ser perseguida. Existe um ponto invisível dentro de você que o narcisista sempre soube tocar, não conscientemente talvez, mas ele sentiu, como um radar primitivo que detecta carência, expectativa, desejo de validação. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida e chamamos isso de destino. E o que você chama de destino talvez seja apenas um padrão repetido, uma dança antiga entre a sua necessidade de ser vista e a necessidade dele de ser adorado. No início, tudo parece intensidade, olhares que atravessam, palavras que soam como promessas, uma conexão quase mística. Mas o que você sente como profundidade pode ser apenas projeção. Você não vê ele, você vê a imagem que sua psique construiu. Ele não vê você, ele vê o reflexo que confirma sua grandiosidade. Dois inconscientes se reconhecendo no escuro, dois vazios tentando se completar. E então começa o jogo silencioso. Você oferece mais presença, ele oferece mais ausência. Você tenta compreender, ele cria confusão. E quanto mais você tenta estabilizar, mais ele se alimenta da instabilidade. Porque o narcisista respira controle como se fosse oxigênio. E controle só existe quando há alguém disposto a reagir. A pergunta que ecoa, quase como um sussurro incômodo, é: quem está reagindo dentro de você? Jung falava sobre a sombra como aquilo que rejeitamos em nós mesmos, mas que continua operando nas profundezas. Talvez sua sombra seja o medo de não ser suficiente. Talvez seja a crença silenciosa de que precisa provar seu valor para merecer amor. E o narcisista, como um espelho cruel, apenas amplifica isso. Ele não cria sua insegurança, ele a revela. Existe uma mudança sutil que começa a acontecer quando você para de lutar por reconhecimento. Não é indiferença teatral, não é estratégia superficial,
É um deslocamento interno, quando você deixa de se explicar compulsivamente, quando você silencia a necessidade de justificar sentimentos, quando você sustenta o próprio valor sem anunciá-lo. Algo no campo psicológico se reorganiza. O narcisista está acostumado a ser o centro gravitacional. Mas quando você recolhe sua energia, não como punição, mas como reconexão, a órbita dele perde estabilidade. Ele sente, talvez não saiba nomear, mas sente, porque o que o alimentava não era seu amor, era sua disponibilidade emocional incondicional, era sua previsibilidade, era sua ansiedade. E quando você se torna imprevisível, não por jogo, mas por autoconhecimento, algo muda na dinâmica. Jung dizia que individuação é o processo de tornar-se quem se é. E quando você começa a se tornar inteira, você deixa de ser extensão do ego de alguém. Você deixa de ser palco. Você se torna presença. E presença não implora. Presença simplesmente é. Mas essa transformação não é confortável. Há um vazio inicial, um silêncio que parece abandono, a vontade de enviar mensagem, de quebrar a distância, de restaurar o caos familiar, porque o caos também vicia. E talvez a parte mais difícil não seja fazer o narcisista correr atrás, mas suportar o próprio desconforto enquanto você para de correr. Pergunte a si mesma, o que dói mais? A ausência dele ou a ausência de si? Porque muitas vezes, na tentativa de ser escolhida, você se abandona primeiro e o narcisista apenas ocupa o espaço que você deixou vazio. Ele não invade, ele se instala onde você não está. A verdadeira técnica começa aqui. Não é sobre manipular o outro, é sobre integrar a própria sombra, é sobre reconhecer que enquanto você precisar que ele volte para confirmar seu valor, o poder continuará nas mãos dele. Mas quando você olha para dentro e encara o medo de ser esquecida, e ainda assim permanece inteira, algo invisível começa a se mover. E é nesse ponto que o jogo, silenciosamente, começa a virar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há uma força que o narcisista não suporta encarar, a autonomia emocional silenciosa. Não aquela anunciada em frases de efeito, mas aquela que se manifesta na ausência de reação. Jung nos lembra que aquilo que não encontra resistência externa começa a confrontar o próprio interior. Quando você deixa de reagir ao jogo dele, ele não encontra mais superfície para projetar a própria grandiosidade. E sem perceber, começa a sentir o peso do próprio vazio. Durante muito tempo, você acreditou que precisava ser mais compreensiva, mais paciente, mais interessante. Como se amor fosse uma performance, como se profundidade fosse algo que se provasse em debates intermináveis sobre sentimentos. Mas o narcisista não teme a sua intensidade emocional. Ele teme a sua independência psíquica. Ele teme o momento em que você para de precisar ser compreendida por ele. Existe um instante específico, quase imperceptível, em que você decide não se explicar mais. Não porque desistiu, mas porque se entendeu. Essa é uma ruptura interna poderosa. Jung falava sobre o processo de individuação como uma travessia solitária, onde a validação externa perde força. Quando você atravessa essa ponte, algo em você se alinha. E quando você se alinha, a dinâmica muda sem que uma única palavra precise ser dita. O narcisista sempre testará os limites, pequenas provocações, silêncios estratégicos, retornos inesperados. Ele precisa saber se ainda tem acesso ao seu campo emocional, se ainda pode apertar um botão invisível e ver você reagir. Mas quando o botão não funciona, quando o silêncio encontra silêncio, uma tensão começa a crescer do lado dele.
porque no fundo, o narcisista vive da confirmação constante de que é indispensável. E quando você demonstra, não com palavras, mas com postura, que sua vida continua, que sua energia se volta para dentro, que sua atenção não gira mais em torno dele, algo começa a desestabilizar sua estrutura interna. Ele não entende o que mudou, só percebe que perdeu a centralidade. E talvez aqui esteja uma das técnicas mais proibidas, a retirada consciente da projeção. Jung dizia que amamos no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós. O narcisista se alimenta da imagem idealizada que você projeta sobre ele. Quando você recolhe essa projeção e começa a enxergá-lo como ele é, humano, falho, inseguro, o encanto se dissolve. E sem o encanto, ele perde o trono. Mas isso exige coragem, porque é mais fácil manter a fantasia do que aceitar a realidade. É mais confortável acreditar que ele é extraordinário do que admitir que você estava presa a uma ilusão. E quando a ilusão cai, o que sobra é silêncio. Um silêncio que dói, um silêncio que confronta, mas também um silêncio que cura. Você começa a perceber que o magnetismo dele diminuía sempre que você se fortalecia, que a intensidade dele crescia sempre que você duvidava de si, como se houvesse um equilíbrio invisível entre a sua insegurança e o poder dele. E quando você rompe essa equação, quando sua autoestima deixa de oscilar ao sabor das migalhas, ele sente a perda de influência. O narcisista não corre atrás por amor, ele corre atrás por necessidade de reafirmação. E quando percebe que sua presença já não define seu estado emocional, ele experimenta algo raro, insegurança, aquela mesma que ele sempre provocou em você. O espelho se inverte, a dinâmica se reorganiza, e pela primeira vez ele não sabe exatamente onde está pisando. Mas ainda há um nível mais profundo nessa travessia, porque não basta mudar o comportamento externo, é preciso transformar o diálogo interno. Enquanto uma parte sua ainda espera ser escolhida, ainda há um fio invisível conectando você ao jogo. A verdadeira ruptura acontece quando você escolhe a si mesma, não como reação, mas como decisão consciente. E quando essa decisão se torna real, não performática, o campo emocional entre vocês se altera de forma irreversível. Existe um momento na jornada em que você começa a perceber que não era sobre ele, nunca foi. Era sobre a parte sua que tremia diante da possibilidade de ser invisível. Jung dizia que aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Talvez aquilo que mais doía na frieza dele fosse o eco de uma frieza antiga que você aprendeu a direcionar contra si. O narcisista se alimenta de extremos, amor idealizado ou conflito intenso, presença total ou ausência dramática. Ele precisa que a emoção seja alta para continuar se sentindo vivo, mas quando você encontra um centro interno, quando sua energia deixa de oscilar conforme o humor dele, algo desconcerta, porque estabilidade é algo que ele não sabe sustentar. E quando você se estabiliza, você se torna um espelho diferente. Durante muito tempo, você acreditou que precisava ser desejada para se sentir valiosa, que precisava ser procurada para confirmar seu lugar. Mas essa necessidade cria uma vibração sutil de expectativa, e expectativa é percebida. O narcisista capta isso como um caçador capta movimento na floresta. Ele sente quando você ainda espera, e enquanto você espera, ele mantém o controle invisível. A transformação real começa quando você suporta a possibilidade de nunca mais ser procurada. Não como resignação amarga, mas como maturidade emocional. Quando você olha para essa hipótese e não se despedaça, algo poderoso acontece. Jung falava sobre a integração da sombra como um ato de coragem radical. Integrar a sombra é aceitar que você pode ser rejeitada e ainda assim continuar inteira. E é nesse ponto que surge uma mudança energética quase imperceptível, mas profunda. Você deixa de agir para provocar reação. Você deixa de postar para ser vista por ele. Deixa de medir palavras para não afastá-lo. Você simplesmente vive. E essa autenticidade tem um peso que o narcisista não ignora. Porque o que ele mais teme é perder relevância no seu mundo interno.
Quando você se torna menos disponível emocionalmente, não por vingança, mas por alinhamento, ele começa a sentir a ausência de controle. E controle para ele é segurança. Sem controle, surge ansiedade. Sem resposta previsível, surge curiosidade. Sem garantia de acesso, surge o impulso de recuperar território. Não porque ele ama profundamente, mas porque não suporta a sensação de ser descartável. Jung dizia que todo relacionamento é um campo de projeções. Enquanto você projeta nele a figura do homem ideal, ele projeta em você a função de validação. Mas quando você recolhe sua projeção, quando começa a enxergar além da máscara, algo nele perde sustentação. A persona que ele construiu precisa de aplauso, e quando o aplauso cessa, o silêncio se torna ensurdecedor. Talvez você perceba que quanto mais você se conecta com seus próprios desejos, menos urgente se torna a presença dele. Isso muda seu olhar. Você já não observa cada gesto buscando sinais. Já não interpreta cada palavra como código secreto. Essa neutralidade emocional cria um espaço desconhecido para ele. Um espaço onde ele não sabe qual papel desempenhar. O narcisista está acostumado a ser o protagonista da história. Mas quando você deixa de girar em torno dele, ele experimenta algo raro. Deslocamento. Ele começa a questionar o que perdeu. Não necessariamente você como pessoa, mas o efeito que exercia sobre você. Porque o que o mantinha confortável era a certeza de ser necessário. E quando essa certeza desaparece, o impulso de restaurá-la surge. Mas aqui está o ponto mais delicado dessa travessia. Quando ele começa a correr atrás, você precisa estar diferente. Porque se, ao menor sinal de retorno, você volta ao antigo padrão, o ciclo se reinicia. A verdadeira técnica não é fazer com que ele volte. É estar tão transformada que, se ele voltar, a dinâmica nunca mais será a mesma. E essa transformação não é visível por fora. Ela acontece na arquitetura silenciosa da sua psique. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e aprenda como aplicar essas lições hoje, na prática. Atenção, o estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. Há uma camada ainda mais profunda que raramente é tocada, porque ela exige uma honestidade brutal consigo mesma. Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre um choque, pois nos obriga a abandonar a imagem ideal que construímos sobre quem acreditamos ser. Talvez você tenha se visto como a que ama demais, a que se entrega, a que suporta. Mas e se, por trás dessa identidade, existisse um medo silencioso de não ser escolhida? O narcisista não cria esse medo. Ele apenas dança com ele. Ele sente onde você vacila. Ele percebe onde sua voz interna ainda pede aprovação. E enquanto essa voz existir, haverá um fio invisível ligando você ao jogo. Porque o verdadeiro poder não está no que você faz externamente, mas no que você ainda precisa internamente. Existe uma técnica que não pode ser ensinada como estratégia, porque ela nasce de um rompimento interno. É o momento em que você percebe que não precisa mais provar que é suficiente, que não precisa competir com fantasmas, com ex-parceiras, com versões idealizadas. Você se torna suficiente para si. E quando essa percepção deixa de ser racional e passa a ser sentida, algo muda no campo entre vocês. O narcisista se alimenta da sua autodúvida. Cada vez que você questiona seu valor, ele se fortalece. Cada vez que você se coloca como opção, ele se posiciona como prêmio. Mas quando você retira essa hierarquia invisível, quando deixa de colocá-lo no topo da sua narrativa emocional, ele perde o pedestal. E um narcisista sem pedestal começa a sentir vertigem. Jung falava sobre o processo de individuação como uma morte simbólica, morte da persona que agradava,
morte da necessidade de encaixe, morte da dependência emocional disfarçada de amor. E toda morte simbólica dói. Há noites de silêncio, de questionamento, de vontade de retroceder, ao impulso de enviar aquela mensagem só para aliviar a ansiedade. Mas cada vez que você suporta o silêncio, você fortalece algo dentro de si. E esse algo começa a irradiar, não como arrogância, não como frieza, mas como presença sólida. O narcisista percebe quando você já não está emocionalmente inclinada na direção dele. Ele percebe quando suas palavras deixam de carregar expectativa. Ele percebe quando seu olhar já não busca confirmação. E essa percepção o desconcerta, porque no fundo, o narcisista teme o abandono mais do que qualquer coisa. Seu ego inflado esconde uma fragilidade antiga, muitas vezes construída na infância, onde validação era escassa ou condicional. Ele aprendeu a construir uma armadura, mas sua armadura precisa de reflexo constante. Quando o reflexo se apaga, ele se sente invisível, exatamente aquilo que mais teme ser. E então, algo curioso acontece. Ele começa a testar novamente. Uma mensagem casual, uma lembrança compartilhada, um gesto aparentemente inocente. Não é sempre consciente. Às vezes é quase automático. É o impulso de recuperar a fonte de validação que parecia garantida. Mas agora o cenário mudou. Você mudou. A pergunta que ecoa agora não é mais como fazê-lo correr atrás, mas o que acontece dentro de mim quando ele corre. Se seu coração dispara como antes, ainda há trabalho interno a ser feito. Se você observa com calma, com discernimento, com uma distância saudável, então algo realmente se transformou. Porque a verdadeira técnica não é sobre controle do outro, é sobre domínio de si. E quando você alcança esse domínio silencioso, quando sua autoestima não depende mais da presença ou ausência dele, o jogo perde o sentido. O narcisista pode até correr atrás, pode tentar restaurar o vínculo, mas você já não está no mesmo lugar psíquico. E é nesse ponto que a dinâmica se torna imprevisível. Não para você, mas para ele. Agora você começa a perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca foi externo, era interno, sempre foi. Jung afirmava que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Talvez o que você chamava de azar no amor fosse apenas um padrão não examinado, uma ferida não iluminada, uma parte sua implorando para ser integrada. O narcisista entra na sua vida como um catalisador. Ele ativa tudo o que ainda não foi resolvido. Ele desperta sua criança ferida, sua necessidade de ser escolhida, seu medo de abandono. E enquanto você o via como vilão ou como prêmio, deixava de perceber que ele estava ocupando um papel arquetípico na sua jornada. Ele não era a origem do seu vazio, ele era o espelho. Quando você compreende isso profundamente, algo se desloca. Você deixa de lutar contra ele e começa a olhar para si com uma sinceridade quase desconfortável. Onde você se abandona para manter alguém, onde você aceita migalhas porque teme a solidão, onde você confunde intensidade com amor. Essas perguntas não são leves, elas queimam, mas são libertadoras. Existe uma força silenciosa que nasce quando você escolhe a si mesma, mesmo sentindo saudade. Quando você mantém limites, mesmo sentindo vontade de ceder. Quando você honra seu valor, mesmo sem aplausos. Essa força não grita, ela não ameaça, ela simplesmente sustenta. E essa sustentação altera completamente a dinâmica psicológica. O narcisista está acostumado a mulheres que oscilam entre adoração e revolta. Mas ele não está preparado para alguém que permanece centrada, alguém que não reage impulsivamente, alguém que não tenta provar nada. Essa estabilidade cria um desconforto profundo, porque não oferece brechas para manipulação emocional. E há algo ainda mais poderoso, a ausência de necessidade. Quando você realmente não precisa que ele volte para se sentir inteira, sua energia muda. Jung falava sobre o self como o centro regulador da psique, o ponto de equilíbrio entre consciente e inconsciente. Quando você se aproxima desse centro, sua presença se torna magnética de forma natural.
não é jogo, não é técnica superficial, é coerência interna. O narcisista sente quando deixa de ser indispensável, e isso toca diretamente sua maior insegurança. Ele pode não admitir, pode até fingir indiferença, mas a percepção de que você pode seguir sem ele cria uma fissura no controle que ele acreditava ter. E controle, para ele, é sinônimo de segurança emocional. Talvez você comece a notar que, à medida que se fortalece, o interesse dele reaparece. Pequenos sinais, tentativas sutis, um movimento que antes não existia. Mas aqui está a virada silenciosa. Você já não interpreta isso como vitória. Você observa, você avalia, você sente e decide a partir de si, não da carência. Porque, no fundo, a maior técnica não é fazer o narcisista correr atrás. É deixar de correr. É interromper o padrão. É quebrar o ciclo arquetípico onde você assume o papel de salvadora ou de suplicante. Quando você abandona esse papel, ele perde o roteiro. E sem roteiro, o narcisista se sente exposto. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o poder nunca esteve nas mãos dele. Estava na sua disposição de reagir, de esperar, de implorar internamente por validação. Quando essa disposição se dissolve, o campo muda. E é nesse ponto exato, onde você já não precisa vencer, que algo verdadeiramente transformador começa a acontecer dentro de você. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há uma última camada que quase ninguém tem coragem de atravessar, porque ela desmonta a fantasia final. A fantasia de que, no fundo, ele mudará por você. Jung nos alerta que aquilo que insistimos em não ver se manifesta como repetição. Enquanto existir em você a esperança secreta de ser a exceção, o ciclo encontrará uma maneira de continuar. O narcisista não persegue por amor maduro. Ele persegue quando sente ameaça ao próprio ego. Ele retorna quando percebe que perdeu acesso à fonte que o fazia sentir-se superior, desejado, indispensável. Mas se no momento em que ele retorna, você ainda estiver esperando redenção, a dinâmica apenas troca de máscara. A prisão ganha nova decoração. A verdadeira ruptura acontece quando você aceita algo desconfortável. Talvez ele nunca seja capaz de amar como você imaginou. Talvez o que você chamou de potencial fosse apenas projeção. Jung falava que projetamos no outro conteúdos inconscientes que ainda não reconhecemos em nós. Você viu profundidade onde havia carência, viu mistério onde havia defesa, viu intensidade onde havia instabilidade. E quando essa ilusão se dissolve, surge um luto. Não apenas pelo relacionamento, mas pela imagem que você criou. Você precisa se despedir da versão idealizada dele e da versão idealizada de você dentro dessa história. Essa despedida é silenciosa, íntima, quase invisível para o mundo, mas é nela que sua liberdade começa a se consolidar. Existe um poder quase sagrado em não reagir ao retorno, em não se impressionar com gestos que antes fariam seu coração disparar, em observar com lucidez aquilo que antes você romantizava. Essa lucidez não é frieza, é consciência. E consciência é algo que o narcisista não consegue manipular com facilidade, porque no fundo, o que sustentava o vínculo era a sua disposição de acreditar. Acreditar nas promessas implícitas, acreditar nas entrelinhas, acreditar que se você fosse melhor, mais paciente, mais compreensiva, tudo se alinharia. Mas quando você entende que amor não deve ser conquistado como prêmio, algo dentro de você se reorganiza de forma definitiva. O narcisista pode até correr atrás, pode insistir, pode tentar reacender a dinâmica antiga, mas se você integrou sua sombra, se você encarou seu medo de abandono, se você escolheu a si mesma mesmo na ausência dele, o retorno já não tem o mesmo efeito. Ele encontra uma mulher diferente, e essa diferença é impossível de ignorar.
Jung descreveu a individuação como o caminho para tornar-se inteiro, e inteireza não implora, inteireza não se fragmenta para caber no ego de alguém. Inteireza não negocia dignidade por migalhas de atenção. Quando você alcança esse estado interno, você deixa de ser território fácil para jogos emocionais. Talvez, então, você perceba algo surpreendente. O desejo de que ele corra atrás começa a perder força, porque o que você realmente queria nunca foi perseguição, foi reconhecimento, foi reciprocidade, foi amor consciente. E quando você começa a oferecer isso a si mesma, o poder de qualquer narcisista sobre você se dissolve como névoa ao amanhecer. E nesse ponto, a pergunta inicial se transforma completamente. Já não é mais sobre como fazer alguém voltar, é sobre quem você se tornou no processo. É sobre a mulher que emergiu do caos, que atravessou a própria sombra, que suportou o silêncio e encontrou dentro de si uma fonte que não depende de aplauso externo. E quando essa mulher caminha, o mundo ao redor, inclusive ele, sente. Talvez agora você perceba que a verdadeira travessia nunca foi sobre fazê-lo correr atrás. Foi sobre atravessar a si mesma, sobre caminhar pelas partes que você evitava, tocar as feridas que escondia sob a esperança de ser escolhida. O narcisista foi apenas o catalisador, o espelho, o símbolo vivo de tudo aquilo que ainda pedia integração dentro de você. Ao longo dessa jornada, algo silencioso começou a se reorganizar. Não no comportamento dele, mas na arquitetura da sua alma. Você deixou de buscar confirmação nos olhos de quem nunca soube enxergar além do próprio reflexo. E sem perceber, começou a olhar para si com uma honestidade que antes parecia assustadora. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Talvez você tenha começado a despertar. Existe uma força quase invisível em quem já encarou o próprio medo de abandono e sobreviveu. Uma força que não precisa provar, competir ou implorar. Uma presença que não se curva diante da indiferença, porque aprendeu a sustentar a própria inteireza. E quando você sustenta sua inteireza, o mundo ao redor responde de maneira diferente, inclusive ele. Pode ser que ele volte, pode ser que tente restaurar a antiga dinâmica, mas você já não é a mesma. Há algo nos seus olhos que não estava ali antes. Uma lucidez tranquila, uma dignidade silenciosa. E essa mudança é mais poderosa do que qualquer técnica externa, porque ela nasce da integração, não da estratégia. No fundo, o que você buscava não era perseguição, era valor, era ser vista, era ser amada sem precisar se fragmentar. E ao descobrir que pode oferecer isso a si mesma, você se torna menos vulnerável aos jogos de quem só sabe amar através do controle. O narcisista corre atrás quando sente perda, mas você só permanece quando sente verdade. Talvez a maior revelação seja esta: o poder nunca esteve nas mãos dele. Ele esteve na sua disposição de reagir, de esperar, de duvidar de si. Quando essa disposição se dissolve, o campo inteiro se transforma. E o que antes parecia impossível começa a parecer irrelevante. Porque você já não mede seu valor pela direção do olhar dele. Há uma imagem que pode permanecer com você depois que este silêncio chegar. A de uma mulher caminhando por uma estrada que antes percorria ajoelhada. Não há aplausos, não há plateia, apenas passos firmes. Cada passo é uma escolha. Cada escolha é um retorno a si. E, enquanto caminha, ela percebe que não precisa mais ser perseguida para saber que é preciosa. Pergunte a si mesma, nos dias que virão: estou agindo por medo ou por consciência? Estou buscando validação ou vivendo coerência? Essas perguntas serão faróis discretos nas suas decisões. Porque a transformação real não acontece no instante em que ele envia mensagem. Acontece no instante em que você decide quem é, independentemente disso. Se algo dentro de você foi tocado, não deixe que essa percepção se perca na rotina. Dê voz a essa descoberta. Compartilhe nos comentários aquilo que despertou em você. Permita que outras mulheres leiam sua coragem e reconheçam a própria. Ao curtir e compartilhar esta mensagem, você não apenas apoia um conteúdo,
você fortalece uma rede de consciência que pode libertar muitas outras histórias silenciosas. E se deseja continuar essa jornada de autoconhecimento profundo, inscreva-se e permaneça por perto. Não como quem busca fórmulas para controlar o outro, mas como quem escolhe, dia após dia, integrar a própria sombra e caminhar rumo à inteireza. Porque no final, a maior técnica não é fazer alguém correr atrás de você, é tornar-se tão inteira que apenas quem estiver pronto para caminhar ao seu lado poderá permanecer.